Sem apoio, tem sido comum Bolsonaro voltar atrás em medidas editadas. A mais recente manobra para iniciar a privatização do SUS foi amplamente rejeitada e o presidente revogou o decreto publicado esta semana. Nossa reportagem mostra como a bancada governista tem se organizado para viabilizar a privatização do sistema de saúde brasileiro. E na entrevista central, conversamos com a presidenta do PCdoB, Luciana Santos. Ela avalia o governo Bolsonaro e prevê uma derrota da extrema-direita nas eleições municipais. Eu sou Pamela Oliveira e começa agora a Central do Brasil. Central do Brasil. O líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, do PP, quer iniciar um novo processo constituinte. A medida não foi bem recebida. A Ordem Nacional dos Advogados se manifestou contrária aos projetos de Barros, classificando a atitude como uma armadilha perigosa. No embarque imediato, o cientista político André Singer avalia o projeto de Barros. Embarque imediato. Eu acho essa proposta muito ruim, porque, na verdade, nós temos uma Constituição, que é a Constituição de 1988, que foi o fruto de um longo processo de redemocratização do Brasil. Ele foi o resultado, essa Constituição foi o resultado de um longo processo de luta para deixar para trás a ditadura militar e colocar o Brasil no rumo da democracia. E essa Constituição é uma Constituição muito avançada. Ela é uma Constituição que garante uma série de direitos muito importantes para o povo brasileiro. É uma Constituição democrática. Eu não vejo, na verdade, um benefício em se convocar uma nova Constituinte, um plebiscito para convocar uma nova Constituinte e fazer uma nova Constituição. Na verdade, eu acho que o principal problema do Brasil está em garantir que a Constituição de 88 seja respeitada e realmente ela vigore, né? Então, eu acho que seria muito ruim se uma proposta como essa viesse a ser aprovada. O deputado Ricardo Barros também foi peça central na antipopular estratégia de privatização das unidades básicas de saúde do SUS em plena pandemia. Por conta da altíssima rejeição, tanto da esquerda como de seus aliados, o presidente Bolsonaro recuou e revogou o decreto 10.530. Afonso Bezerra nos conta mais na reportagem. Nacional. O decreto revogado por Bolsonaro pretendia entregar para iniciativa privada parte das operações das unidades básicas de saúde. A ideia faz parte de um conjunto de medidas iniciadas ainda sob o governo Temer, um projeto político em que o ex-ministro Henrique Mandetta e o atual líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, são operadores estratégicos. Barros, ex-ministro de Temer, inclusive, defende o desinvestimento no SUS, como observa Fernando Pigato, do Conselho Nacional de Saúde. O Ricardo Barros, ele foi, inclusive, ministro da Saúde. Quando ele foi ministro da Saúde, ele era um dos que dizia que o SUS não precisava de mais recursos. Inclusive, se vangloriava em tirar dinheiro do SUS. Ao explicar as ideias do deputado Ricardo Barros, Alisson Sampaio, da Rede de Médicos Populares, explica a natureza do projeto político com forte apoio de parlamentares que desagou no decreto revogado pelo presidente. Existe uma obra de retórica nessas empresas e nesses deputados contra a Constituição de 88, como é o Ricardo Barros, né, de que você ampliar a cobertura de planos de saúde, hoje 24% da população brasileira é coberta por esses planos, e você ampliar, você desafogaria o SUS. A ideia de ceder o SUS ao serviço privado se traduz em uma série de ações nos últimos anos, como o novo modo de financiamento, a criação de agência privada de desenvolvimento da atenção primária e a redução da cobertura deste setor, uma proposta que prejudica a população mais pobre, como nos conta o deputado federal Alexandre Padilha. Maior impacto sobre a população é que o governo ia abrir mão de cuidar, de investir na atenção primária em saúde,
reduzir ainda mais os recursos, repassar esse recurso para empresas privadas que só têm interesse de atuar nas regiões onde elas possam ter retorno de lucro para os seus bolsos. Literatura nacional, pernambucana e contemporânea. Vamos conhecer a dica cultural da historiadora Rebeca França. Parada Cultural. Dica de leitura que eu tenho para dar para vocês é do autor pernambucano, poeta Fred Caju. Ele tem várias obras publicadas, entre elas Arremessos de um Dado Viciado, que foi publicada em 2017, e também um dos meus livros preferidos, Breu, que foi publicado em 2019, ano passado. É um livro bem introspectivo e traz a gente a reflexões que, principalmente nesse contexto de pandemia, né, que nos mostrou que voltar para dentro é importante, abriram muitas perspectivas. O período tem sido de muita resistência de artistas aos ataques ideológicos de Jair Bolsonaro e ao desmantelamento das políticas de financiamento da cultura. Nessas eleições, a categoria se movimenta para garantir que a cultura seja mais valorizada, com políticas públicas efetivas. Vamos para a reportagem de Nayata Wani. Trilhos do Brasil. O setor cultural ainda é pouco debatido na corrida eleitoral de 2020. O cenário de pandemia escancarou a necessidade de pensar em políticas públicas urgentes para este setor tão essencial na sociedade. A falta de verbas e o avanço da censura dentro da cultura expõe o quanto esta questão ainda precisa progredir, como afirma Val Conceição, coordenador da Associação Cultural Moviafro, de Feira de Santana, na Bahia. Para nós é importante, é deverasmente importante termos representantes no legislativo, no executivo, que se preocupem com a cultura, que acreditem que a cultura é algo enriquecedor, transformador e que precisa ser mantida, que precisa ser fortalecida. Os ataques à cultura se intensificaram com esse governo. Em setembro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, cortou 36 milhões de reais de 5 órgãos culturais. Priscila Ferraz, idealizadora do projeto Poetas Marginais, em Recife, fala sobre as principais demandas do setor e a necessidade de investimentos do Estado. Precisamos de acesso menos burocratizado a editais e instrumentos que dê suporte à estruturação de uma cultura efetiva, tanto na periferia como em todas as partes de um município. Débora Alencar e Nildo, dos coletivos culturais Sol Nascente e Combatente MCs do Distrito Federal, explicam a importância dessa pauta na política. A cultura, ela gera renda, através da economia criativa, além de contribuir para a educação em territórios violentos, como é o caso das grandes periferias. Bolsonaro tem um projeto de autoritarismo, mas sem força política tem sido obrigado a recuar em suas tentativas de mudança de regime. Para a presidenta do PCdoB, Luciana Santos, a extrema-direita sofrerá mais uma derrota, dessa vez nas urnas pelas eleições municipais. Ela é a entrevistada de hoje por Jonatas Campos. Entrevista Central. Hoje, nossa entrevista central conversa com a presidenta do PCdoB, Luciana Santos, que também é vice-governadora do estado de Pernambuco. Presidenta, agradecemos sua presença nesse programa. Bolsonaro conseguiu estabilizar o ambiente político no seu governo, aparentemente, pelo menos, com o seu acordo com o Centrão. Diante disso, qual o cenário político que a senhora avalia para as forças progressistas na oposição ao governo Bolsonaro? Então, em primeiro, Jonathan, eu concordo com você que é um aparente, né? Porque penso eu que essa resultante dele ter resolvido fazer uma interseção, uma interlocução com parte do Centrão, né? Nem todo o Centrão, se deveu, paradoxalmente, a uma sucessão de derrotas que ele sofreu, seja no parlamento, o Fundeb, que ele não queria,
a própria ajuda emergencial, que ele queria que fosse de R$300, de 200, e foi 600. Alguns embates importantes que ele sofreu, reveses, principalmente na agenda democrática e também na agenda de direitos, como é o caso da educação, e também por conta do próprio Supremo, quando o Supremo decidiu que ele será e está sendo investigado pelas fake news das eleições de 2018, né, a chapa, e a própria prisão do Queiroz. Tudo isso levou a Bolsonaro a fazer um certo armistício. O presidente, falando exatamente dessa base radical que a senhora citou aqui, que é o setor ideológico do governo, um setor que agora parece que perde um pouco na agenda para esse pragmatismo do presidente. Diante disso que você falou, isso é uma característica de que a democracia se impôs ou é apenas uma estratégia do governo Bolsonaro momentânea? Eu penso que é momentânea, é uma flexão, um reposicionamento na tática, mas ele é, de maneira inconteste, um convicto do autoritarismo, não é? Ele nunca negou isso. Ele tem 28 anos de mandato, passou por mais de 9 partidos e ainda assim conseguiu encorpar ou se caracterizar ou se apresentar como antissistema. Ele quer mudar o regime, só que ele não teve força suficiente para isso. Então, a gente vive esse impasse, né? No Brasil. Ele não tem força suficiente para poder impor o regime autoritário e nem a oposição tem força suficiente para poder afastá-lo do governo. Já na agenda econômica, me parece que os setores da direita, do centrão, da ultradireita têm uma certa unidade, que é essa unidade do ultraliberalismo, das privatizações, da retirada dos direitos. Como enfrentar essa agenda que enfraquece o Estado brasileiro? O que eu penso, Jonathan, é que com essa pandemia se muda muito o debate sobre o papel do Estado, né? A pandemia é um fenômeno avassalador, um vetor que hoje impulsionou as crises múltiplas da geopolítica mundial, inclusive, e no Brasil. É perceptível que, mesmo no núcleo econômico do Bolsonaro, Guedes e o próprio anúncio que foi feito pelo Ramos, né, pelo general Ramos, em plena pandemia, que anunciava investimentos públicos para a retomada de infraestrutura urbana, e mesmo hoje o papel de Rogério Marinho no Ministério da Integração Nacional vai na contramão de toda essa lógica da regra de ouro, do teto de gastos, e mesmo aquilo que impulsionou a retomada da popularidade dele, embora ele não quisesse, que foi a ajuda emergencial. Presidente, uma última pergunta, agora sobre o processo eleitoral. Esse ano nós não temos a coligação, né? A coligação entre partidos, o que pode ter fragmentado um pouco a união entre os partidos de esquerda. Como o PCdoB está atuando nessas eleições municipais, tanto nas candidaturas ao legislativo quanto ao executivo? Eu acho que a própria eleição agora municipal, até agora, o que a gente tem procurado acompanhar é que a extrema-direita, o ideário do bolsonarismo mais explícito, ele também perdeu força nessas eleições de 2020. Né? Hoje você vê que o centro da política é o que prevalece. Centro-direita, né? ou em algumas... mais o centro para centro-direita. Tem candidaturas nossas, do nosso campo, que lideram pesquisas nas capitais. Então, é uma situação muito mais equilibrada do que o revés que nós sofremos há 2 anos atrás. Né? É possível que a gente, nessas eleições, tenha como saldo a derrota da extrema-direita no Brasil. Eu fico por aqui. Reveja os nossos conteúdos em nosso Instagram. Acesse @Programa Central do Brasil. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.